Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 389, estou aqui com Bia Feroto. E aí, Bia, tudo bem? Tudo bem, Cinematicers? Ieda Marcondes, e aí, Ieda? Embora eu seja pior do que um animal, eu não mereço viver, Carlos Merigo. Me diga. Muito bem, poesia nesse Cinemático. E de volta aqui, Guilherme Jacobs. E aí, Jacobs, tudo bem? Tudo bom. Adoro uma vingança, adoro um desgraçamento mental. Perfeito. A gente vai falar nesse Cinemático Retrô, que a gente só teve um antes, tá? Foi quando começou a pandemia, o cinema parou, não tinha nada. O streaming também ainda tava meio, né? O que a gente vai fazer? A gente... Novela foi cancelada, só tinha tudo. Big Brother e encontro com... Exatamente. A gente fez um episódio sobre contágio. Pra poder todos os podcasts de cultura pop episódio do universo em 2020 fizeram um episódio sobre contágio, né? Pois é, vai fazer o quê? A gente também caiu nesse clichê aí e fez. E agora a gente tá de volta. Do seu tempo. Mas não é tão retrô assim, né? Porque o Old Boy está remasterizado e restaurado de volta aos cinemas, inclusive, né? Exatamente. E aí vocês vão falar assim, você tá falando de um filme de 20 anos atrás, pode muito bem falar do Flash. Não vou falar. Nossa, do Flash. Quando o Flash completar 20 anos, a gente fala. Isso, e aí ele for remasterizado a gente vai... relançado. Em 4K, 8K, já vai ser 8K. Isso, Olha, o trabalho de remasterizar Flash é difícil, viu? Tem um negócio ali pra remasterizar. Em 2043, quando a gente for obrigado a fazer isso, a gente vai se arrepender dessa promessa. Tá? Em 2043 não vai nem mais existir podcast. Quem vai interpretar o Flash? Vai ter superado. Nem Brasil vai ter mais. Não vai ter nada. Um inverno de 35 graus e você falando que daqui 20 anos vai ter podcast. Perfeito. Tá bom. Muito bem. A gente vai estar nas colônias do Wall-E. Então é isso. Vamos falar de Old Boy nesse Cinemático, mas antes... siga @cinemáticopod nas redes sociais, tá? No Instagram, no X, no Letterboxd, no Twitter, né? Pra quem não quiser chamar. Eu vi hoje uma notícia que usuários de Twitter se negam a chamar o Twitter de X. Mas... É que eu não lembro, e eu acho tosco quando... Eu não gosto de lembrar do Elon Musk, mas enfim. Mas existe, lá. né? Então lá na rede segue dele. a gente lá. E você também pode dar 5 estrelinhas pra gente nos agregadores de podcast e deixar comentários. Se você ouviu no Spotify, tem uma caixinha de comentários aí nesse episódio que você tá ouvindo. Você pode ir lá escrever. Adoro filme, sou fã de Old Boy, adoro vocês do Cinemáticos. Adoro filmes. Vocês são lindos, filmes. Adoro vocês. Filmes em geral. Vocês são demais. Você pode escrever... Coisas tipo assim, olha, o filme inteiro é muito bom, mas é que ali no terceiro ato ele perde força. Exatamente. Isso, você pode escrever isso. Você pode, o que mais? Pode comentar fotografia. Fotografia linda. Existem várias coisas que você pode A mise-en-scène. Você pode dizer, e não estaria errado, que esse, na verdade, é o pior dos 3 filmes da trilogia da Vingança. Olha lá. Olha lá vem você. Você. Ele já vem com uma cotovelada. Exatamente. Por exemplo, no episódio do One Piece, o Fernando Batista disse o seguinte: Cinemático e Desce a Letra Show, aquele feat que eu nem sabia que queria e já estou querendo mais. O One Piece só perde nas estrelas pra esse Cinemático, olha só, a gente tem mais estrelas. Gente, Load, amado, querido, muito obrigada, foi um dos cinemáticos que a gente mais se divertiu gravando. O Load sabe tudo e mais um pouco sobre o One Piece e além de tudo é o cara mais bacana da internet. Muito gente fina, como disse o João Vitor de Queiroz Braga, excelente episódio. O Load é gente fina demais. O Sóstenes Bezerra falou: meu podcast favorito de cinema, falando da minha obra favorita. Que gostoso! Viu só? E gostamos, hein? Gostamos. Achamos legal, ninguém ficou falando mal. Foi muito. Muito. Guilherme Zanetti
no episódio sobre a Freira 2. Visualmente apelativo, mas psicologicamente fraco. A Freira 2 é uma versão mais violenta e que aposta na cumplicidade do espectador com os personagens. O primeiro título foi mais autêntico. É isso aí! Eu e Ieda concordamos. Freira 1, melhor que 2. Isso aí é só pra quem Crítica não tá no bonde da sucinta, direto ao farofa. ponto. Que é... Vocês estão passando de Bentley, eu tô do lado na carreta furacão, vestida de freira, entendeu? O Lucas Lopes. Eu amo que a Bia é um extremo meu que amou a patifaria e a Ieda é outro extremo que odeia o Michael Chaves. Eu cravei no WhatsApp, no nosso grupo. A Bia é o id, eu sou o superego. Isso aí. A Bia tá sempre se deixando levar pelas experiências, assim, aproveitando, se divertindo e tal. Não, mas peraí, vamos pensar. Exatamente. Cara, me senti assim, contemplada. Então é isso. Vamos pra pauta? Bora? Pauta! 지켜봤어요. 상처받은 자한테 복수심만큼 잘 되는 재능도 없어요. 한번 해봐. Eu esqueci de dizer lá no começo do programa que esse relançamento do Old Boy chegou no Brasil agora no dia 14 de setembro, né, de 2023. Exatamente. Mas já tem estreado aí ao redor do mundo em outras datas, né? Então, desde agosto, gente que assistiu ouvir em junho já tinha visto a nova versão, então tem chegado aos poucos, né? Porque é isso, né? Até chegar, né? Manda de navio, é uma coisa, né? Que manda de muito. navio. Aí para lá em Curitiba, alguém tem que pagar a taxa. Mas, para. O Old Boy estreou em 56 cinemas em 25 cidades do Brasil. Então, dê uma olhada se tem aí perto pra você assistir essa versão, que é um remaster. A gente vai falar de remaster, vai falar de tudo hoje. Chance de é uma ouro. boa oportunidade. E de assistir em 4K, né? Porque eu assisti a gente, né? Não 4K sei se todos de vocês. cinema! A gente assistiu na cabine online e o máximo que tinha era a versão em 1080p. Então a gente não viu o poder da remasterização. Eu fui vendo isso. Que a minha... Então, depois você pode contar pra gente essa experiência. Que flex, né? Nossa, você foi ver um filme no cinema. Nossa, cara. Você foi ver filme no cinema e Não, pagou foi inteira? ver Old Boy em 4K. Foi inteira. É isso. R$14. Tá podendo, hein? Faz o Pix Tá aí, boa, Ghost. R$14, hein? Gostei. R$14 tá perfeito. Aqui, Perfeito. São Paulo, tudo... Mas pisou fora de casa R$100, né? É diferente. Cinema de rua, se fosse shopping, nem ia ter o filme. É verdade. Alô, Kleber Mendonça, filho, um abraço. Muito bem. Vai lá, Bia. Bom, vamos começar então. Lembrando que esse é um filme de 20 anos atrás, tem muito a ser dito sobre ele. A gente vai dar uma condensada pra chegar pra falar do filme logo. Mas o que acontece? Park Chan-wook, o diretor, é roteirista, é produtor, tá no corre desde os anos 90, sendo o seu primeiro trabalho, que inclusive Ieda me salvou de fazer uma pronúncia que ia acabar com o filme, achando pra mim o título em inglês, que é The Moon is the Sun's Dream. Esse foi o primeiro filme dele, que conta a história de um gangster que foge com a amante do chefe e a grana da organização. Será que deu certo? A cara de que deu super certo, né? Bom, além da trilogia da Vingança, que é formada por Mr. Vingança, Old Boy e Lady Vingança, eu queria destacar que eu descobri na pesquisa que o Park, meu amigo, Park, é responsável por um filme que eu assisti quando eu era adolescente e eu me apaixonei, que é o I'm a Cyborg, But That's Okay, e em português descobri que ficou Eu Sou um Ciborgue, e daí? Que é a história, uma história de amor dentro de uma instituição psiquiátrica, entre um menino e uma menina que acha que é um robô. E aí, ela se alimenta segurando a pilha pelos dois polos, com os dois dedos, assim, pra ela se alimentar. É um filme muito, muito legal, eu não sabia que era dele, gostei mais dele agora, depois de saber isso, mas enfim. Que doideira fofa. É isso, né? Você falou do Old Boy, originalmente estreou em novembro de 2003, lá na Coreia do Sul, mas era outra era, né? Demorava mais, se demora hoje, imagina naquela época. Aqui no Brasil foi chegar só em 2005. O filme, então... Exato. E teve um papel muito importante da repercussão de Cannes, quando ele foi exibido. O Tarantino, que era o presidente do júri, ficou
doido, fudido. E viu um monte de sangue, viu um monte de negócio. Falou o quê? Só faltou pé, meu amigo. Vambora. Marmelada isso aí, hein? Marmelada isso aí. Tarantino e Oldboy juntos na mesma sala? No final do filme tem um personagem lambe um pé do outro, e eu acho que o Tarantino nessa hora falou assim, opa... É esse. É verdade. Ele escolheu. Premiado. Adorei. Nossa, ticou todas as caixas, né? Inclusive as que são questionáveis hoje em dia, Representatividade mas enfim. importa. Isso. Amiga, você viu que coisa mais linda? Fiquei muito emocionada. Enfim, Tocante. ele ganhou o prêmio do júri, fez bastante sucesso, saiu lambendo um monte de outros prêmios, e aí começou a falar, você viu esse filme? Você sabia que na Coreia tem filme? Pois é. Parece que eles estão fazendo filme por lá, hein? É responsável, bom, né? então... Por essa, como que é? New Wave coreana aí, não foi? Não sei se é o Total, e único, assim- né? Não sei se é o único, mas eu acho que é Não, um mas dos... eu acho que ele é um ícone importante pra essa onda. E aí, enfim, pra gente lembrar, Park Chan-wook, o último filme lançado foi um filme chamado Decisão de Partir, ano passado, 2022. Nossa, tô doido pra ver Não esse filme, é assisti. super elogiado, né? Belíssimo Quero muito filme. É um ver. mistério muito elogiado, ele deu várias entrevistas, alguém viu? Não, muito acabou de bom. chegar nas plataformas Eu vi, digitais. muito bom. Eu assisti, Ieda esse e Jacob show, viram. show mesmo. Show! Vou ver. Cara, os filmes do parque, assim, não tem filme ruim, sabe? Eu tenho os filmes que eu gosto menos. Uhum. Mas tudo dele é bom. É uma boa assim. maneira de dizer Não tem mesmo. erro. Ai, que legal! É. Mas aí, ó, sobre essa versão do filme, foi uma versão restaurada e remasterizada a partir do negativo original em 35mm. Agora foi cinema profundo aqui, tá? O negativo original em 35mm e pra Collider, o Park Chan-wook contou que esse negativo foi revelado usando uma técnica chamada Bleach Bypass, que em português eu vi traduzido para tratamento sem branqueamento ou sem clareamento. Então, por causa desse tratamento prévio que a película já tinha tido, não tem como inventar muita moda na hora de restaurar. Mas tem como restaurar, como ficar melhor. E aí, o que ele contou? Ele falou que o visual que ele conseguiu atingir com esse restauro não tem muito a ver com a estética dele hoje, só que ele acha que é um bom produto do seu tempo, então respeito, Olha sabe? só. Ficou da hora pro que ficou bem legal. Entendi. Ele tem, em outras entrevistas que ele deu, ele contou pro Letterboxd que ele tem muito orgulho da seleção de atores que ele fez, que ele reviu, quando o filme fez 10 anos, eles fizeram uma sessão com o elenco pra reassistir, e ele reviu agora pra fazer a restauração. E aí ele contou que ele se pegou muito apaixonado de novo pela atuação do Yoo Ji-tae, que interpreta o vilão Lee Woo-jin, e pro RogerEbert.com, ele elogiou demais o protagonista Choi Min-sik. Ele até tem a aparência de um herói, só que ele tem um jeito sacana ao mesmo tempo. É uma pessoa passional, cheia de energia pra seguir em frente com aquilo que ele acha certo, faça chuva ou faça sol. Então combina muito com o protagonista que ele faz e deixa o diretor até hoje muito animado com as escolhas que ele fez. E ele fez bastante... O Choi aí é um astro, né? Na Coreia do Sul. Sim. Ele fez aquele I Saw the Devil também, que é um super filme desse período aí da nova Exatamente. Coreia. Ele fez no o audiovisual. Lei de Vingança logo depois também, com o Park Chan-wook. Isso, exatamente. Fez o Lucy do Luc Besson também. Em 2013 ele tava verdade. brilhando muito também. Brilhando muito Então no Corinthians. tem esse apelo. E pra gente finalizar essa parte, em 2022, quando lançou a Decisão de Partir, ele fez uma entrevista falando que Oldboy é o filme preferido dele de toda a sua carreira. Fim, acabou, fecha, passa régua, é o que ele mais gosta. Oldboy é uma adaptação de um mangá japonês do mesmo nome, escrito por Garon Tsuchiya e ilustrada por Nobuaki Minegishi. E ele contou que, porque é uma adaptação, o produtor precisou fazer um acordo pra usar o mangá num filme, só que nesse acordo tinha um final que ele achou meio paia. Ele não gostou. Então, ele teve que pensar num novo e tava difícil, e aí ele conta. Enquanto eu discutia esse assunto com o meu produtor e um café, chique, né? Tava lá no Franz Café. Como é que é o nome? Caralho, como é que você sabe que eu tava pensando nisso? Tava lá no Franz Café, tomando um frappé, e aí ele discutiu o negócio lá e falou, pera um minutinho que eu vou ao banheiro e já volto. E aí, enquanto ele estava no banheiro, ele começou a pensar num novo final pro filme, e ele teve um turbilhão de ideia, voltou, contou tudo pro produtor, falou, cara, já sei de tudo, deleta todo esse arquivo, vou refazer tudo do meu jeito. E o produtor gostou muito, e aí ele falou, eu lembro disso com tanta clareza, porque foi
foi um momento raro em que eu pensei explosivamente um monte de ideia em tão pouco tempo. Entrou E de no verdade, fluxo. No banheiro. continua sendo... No banheiro. E de verdade, continua sendo uma lembrança muito feliz pra mim. Olha que Que lindo. um filme tão violento desse, uma memória tão fofinha. Exatamente. Como é que pode? Muito bem. Sinopse? Sinopse, uai. Sinopse. Depois de ter sido sequestrado e mantido em cárcere privado sem qualquer explicação, um homem é solto e descobre que tem pouco tempo para se vingar de quem arruinou sua vida. Muito bem, ó. Repercussão do filme no Letterboxd é 4.4 de 5. É só o número 50 dos filmes melhores avaliados lá no Letterboxd. E no A IMDb, listinha, por lá. exemplo, ele é o número 71 dos filmes mais bem avaliados da plataforma. Então, tá entre realmente os grandes filmes, né, da nossa época. No Rotten Até no Tomatoes... Metacritic tem ó, nota alta, que lá é o lugar do pessoal mais complicado, 78 né? de 100. No Rotten É. Tomatoes, 82% da crítica aprova o filme versus 94% do público. E o dinheirinho aí? Ganhou dinheiro lá naquele período e tá ganhando agora de novo, né? Pelo que você apurou, Bia Fiorotto? Lançou, ganhou dinheiro. Old Boy sempre vai ter alguém querendo pagar pra ver Old Boy numa tela grande pra sempre, assim. Saiu Então, o Jacobs pra aprovar isso. Exatamente. mano, ó, Old Boy custou mais ou menos 3 milhões de dólares em 2003. Só, bagatela. Lembrando que em 2003, quando isso era muito mais dinheiro do que... É verdade. Tem isso também. A inflação, depois tá bom. E aí, no lançamento original, faturou mais de 17 milhões de dólares no mundo todo. E aí, esse relançamento, de acordo com o Box Office Mojo, arrecadou, de agosto até agora, 1 milhão e 700 mil dólares. Então, de 16 de agosto, que foi quando relançou lá fora, até agora. Só que estão abrindo novas sessões em outros países, então esse número deve cara. aumentar. Olha só, nosso amigo Park Chan-wook, o que ele fez agora. É como você botar a mão no bolso e achar dinheiro. Porque o negócio já tá lá pronto, tá gerando mais dinheiro. Não é maravilhoso? 1 milhão, assim, obviamente o trabalho de remasterização e tal, é dureza, custa caro, tudo isso. Mas 1 milhão e 700 mil na sua Passou mão. o filtro lá no Premiere, no Adobe mão, né? Premiere, e aí... Passou, não fez nada, ele pôs aquele filtro Paris Isso. do Instagram. Direto pro... Ai, Pode meu ir direto. Pega do meu celular direto pro projetor. Não precisa nem de... Isso aí. A gente faz nerd. Usou o CapCut. Coitado. Tudo. Né? Coitado. E do jeito que ele é, o pessoal, o Ghost e a Ieda estavam comentando hoje que pro Letterboxd também ele fez uma sessão de comentando comentários, né? Ele comentou algumas Reagindo críticas aos ao reviews, filme. Boas e ruins, e ele é um homem que ele olha e fala... Ele não reage, né? Ele lê o negócio e ele fala, legal, obrigado. Ou, bom... O que estou fazendo aqui? Cada um, né? Vai fazer o quê? Zero reação. Zero queria estar ali, mas vai cumprir, né? A turnê de relançamento. Mas é isso. Aí agora eu quero saber, 20 anos depois, por que Old Boy ainda é Old Boy? Perfeito. Antes de vocês começarem a falar, eu só queria, para não deixar passar aqui, o Old Boy do Spike Lee a gente vai ignorar completamente. É isso? Vamos fingir que não aconteceu. Tá bom. Até o Spike Lee deve fingir que não Isso, aconteceu. é não, verdade, mas Old Boy, verdade. eu nunca ouvi falar. O que é Old Boy? Ele não bota Não nem sei. ele não pendura o pôster no quarto dele, como ele faz com os outros. Não, ele... É que nem a Pixar e o filme Planes, né? Que é tipo, ninguém viu, ninguém tava aqui. Se ninguém falar, não aconteceu. Muito bem. Ieda, quer começar? Vamos. Eu pensei em fazer um negócio bonitinho. Como o filme tem um flashback nos tempos de colegial dos protagonistas, É verdade. eu queria também fazer um flashback, voltar no tempo do meu colegial. Só um minutinho, antes de você continuar, fazendo um interrupting aqui. Que isso? Não tem spoiler, esse programa é liberado, né? Assim, o filme por tem favor, 20 anos. gente, beleza. esse é um filme... A Né? Filme de 20 novidade é a anos, né? remasterização. E as 20 anos. e as reviravoltas, né? elas é parte integrante, difícil não falar. Então, tá liberado desde já. Se você não assistiu boa. Old Boy e tá ouvindo esse programa, dói no meu coração ter que dizer isso, mas desliga já, aperta o pause, assista o filme Não pega e depois você volta a não pega ouvir. spoiler, não. Hoje é Tá jogo bom? livre. Então, isso. E aí, jogo livre. Muito bem. Desculpa, Ieda. Na época do colegial, assim, eu me formei aos trancos e barrancos, na verdade, porque eu tive uma depressão muito profunda.
E eu quase reprovei por falta, assim, no terceiro colegial. Eu tava quase abandonando o colegial e pensando, não, quando eu tiver melhor eu vou e me faço o supletivo e tal. E minha mãe, imagina, você tá louca. Enfim. E eu tive que ir conversar com a minha diretora, com o atestado do psicólogo. Olha, eu tô em depressão, vamos entrar num acordo pra eu recuperar essas faltas e tal. E eu tava muito perdida da vida, assim, eu não sabia o que eu ia fazer de vestibular, nem se eu ia fazer vestibular, e eu fiz um teste vocacional e deu cinema em primeiro lugar. Caramba! E assim, mesmo adorando cinema desde criança, eu, adolescente com 15 anos, nunca tinha pensado em cinema como uma profissão viável. E de fato não é. Mas a gente tá aqui mesmo assim, né? Isso. E o cinema asiático teve uma importância muito grande pra mim. Ele me mostrou que o mundo era muito maior e mais interessante do que eu tinha construído na minha cabeça. E, de certa forma, salvou a minha vida naquele momento. Eu já não acompanho tanto como eu acompanhava na época, porque na época teve um boom mesmo, né? Mas foi crucial ali. Era a época do J-Horror, né? Que tinha o chamado, Água Negra. E aí, meio que a Ásia toda pegou carona nisso, né? Saiu aquela coletânea de terror, os Three Extremes, que tinha um curta do Takashi Miike, tinha um curta do Park e outro acho que era do Fruit Chan, que é chinês. E eram coisas assim muito diferentes do que eu estava acostumada a ver, e era um negócio que me encantava demais, e eu comecei a assistir tudo do Park. Bong Joon-ho também já estava nessa época fazendo O Hospedeiro, que é, putz, cara, vai ver O Hospedeiro é muito bom. E tinha também o Kim Ji-woon fazendo Tale of Two Sisters. Cara, era uma galera, assim, muito legal. E você falou, né, o Old Boy saiu aqui no Brasil em 2005. Eu comecei a faculdade de cinema em 2006. E ainda era muito discutido, assim. Eu lembro do meu professor de cinema nacional, ele ficava até meio... não é possível, como é que o Brasil não faz um filme como Old Boy? Porque é um filme barato, é só o roteiro, e tem um diretor bom e tal. E era todo um dilema, assim, marcou muito nossa... Eu lembro dele como ele ficava puto, indignado, assim, de verdade. Né? Que a gente não fez um Old Boy da vida, sabe? E revendo, eu achei ele bem menos violento do que eu lembrava. Uhum. Talvez eu esteja calejada, ou eu aumentei as coisas na minha memória, ou eu assisti com um olhar de adolescente, ou tudo isso junto. Mas eu lembrava que era um negócio, assim, pesadíssimo. E já sabendo das reviravoltas e das cenas violentas e tal, foi meio que tranquilo pra mim. Mesmo assim, mesmo tendo completa noção do que ia acontecer e tal, a forma como o diretor compõe uma sequência, por exemplo, eu lembro muito daquela cena que a menina, ela tá lembrando de uma memória triste, que ela tava no trem, e tem a cara dela, aí a câmera vai pro canto e vem um trem, assim, quase atingindo a cabeça dela, aí pula pra ela dentro do trem, né? Cara, isso é muito bonito, a forma como ele usa as cores, é um filme que não tem uma parede branca, sabe? É tudo colorido, é tudo com detalhe. E uma coisa, assim, que eu adoro muito no Parque, e que ele só foi ficando cada vez mais sofisticado, é esse uso de cores, mesmo em tramas que são muito sisudas e pessimistas e tal, ele tem essa explosão de cores. Ele fez uma série, eu não sei se é uma produção americana, mas é com a Florence Pugh, e foi antes da Florence Pugh realmente estourar do jeito que ela é hoje, que se chama The Little Drummer Girl, que é uma história de espionagem e tal, e, cara, qualquer momento você pode parar, tirar um print do frame que é lindo, assim, é impressionante a forma como ele usa as cores. Então, cara, eu tenho muito carinho, assim, pelo Parque, pelo Bong. Fiquei super feliz quando o Bong surgiu com Parasita e foi reconhecido da forma que ele foi. Acho que falta o Parque ser reconhecido dessa forma também. Achei que ia acontecer com Decisão de Partir, infelizmente não rolou, mas acho que ele tem tudo pra um dia realmente ganhar o prêmio de Oscar de melhor diretor. Não que ele precise, mas porque eu acho que eu ficaria feliz por ele e tal. Uhum. E, cara, eu tenho muito carinho. É engraçado que é uma trama super pesada, violenta, mas só me desperta emoções boas. Muito bom. E você, Jacobs? Fala aí. Eu acho que assim como a Ieda, eu não consigo apresentar Old Boy sem falar do legado, né, do filme, né? Vocês bem mencionaram, esse filme saiu em 2003, ele só foi competir em Cannes em 2004, que é uma coisa hoje muito rara, você competir depois da sua estreia no país natal. Ele ganhou o Grand Prix, né, com fortes rumores de que o Tarantino queria dar a Palma de Ouro, mas cedeu ali pra maioria do júri. Só que ele durante... E foi o filme do Michael Moore, não foi? Eu acredito que sim, eu confesso que eu não lembro, mas
decisão errada pra caramba. Combinemos, né? Que se você tem Old Boy, acho que era pra ter ido nele. E ele... É engraçado que 20 anos atrás, Old Boy, ou 17 anos atrás, ou 18, naqueles primeiros anos dele, Old Boy era passado de pessoa em pessoa, quase como daquele jeito meio de uma droga de entrada, sabe? Ó, você Totalmente. Sabe? Totalmente. Ó, tem esse filme aqui, sul-coreano, nossa. E quando você vê o plot, mano, você tem que ver o que acontece, sabe? Nessa vibe. E hoje, retornando pra ele, assim, 20 anos depois, entenda, a comparação não é perfeita e nem é pra ser muito uma comparação, mas ele é tipo um poderoso chefão pro cinema coreano. Ele é aquela peça fundamental que você é obrigatório no currículo da pessoa. Ele saiu de um negócio secreto que era, sabe, desconhecido, se não por entusiastas, para se tem um filme pra você começar hoje a passear pelo cinema coreano dos últimos 30 anos é ele. E 2003 é um ano muito importante pro cinema coreano, porque dois diretores que a Ieda também mencionou, né? O Kim Jae-woon lança o A Tale of Two Sisters, que eu acho que ainda até hoje é o mais popular dele, e o Bong tem o Memórias de um Assassino, que tá no debate pra ser um dos melhores dele também. Então, verdade, ótimo filme. Começa realmente um movimento ali que invade o mundo, e eu não acho um exagero dizer, e é muito estranho, mas não acho um exagero dizer, que você ter um show de Twice esgotando hoje, Round 6 sendo a maior coisa da Netflix, e tudo mais que acontece com a cultura sul-coreana, é em parte porque o Old Boy existiu, e porque foi passado, e porque transcendeu as fronteiras da Coreia. E não acho que é um acidente que tenha sido com esse filme até. O Park Chan-wook tinha vindo de 2 filmes super centrados na sociedade coreana. Você tem o Zona de Risco 2000, que lida totalmente com a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, o relacionamento entre os dois países, e depois o Mr. Vingança, que é sobre sistema de classe e sobre a disparidade entre ricos e pobres lá. E aí ele faz Old Boy, que, claro, tem as particularidades coreanas, acho que até de uma forma negativa, se tratando de algumas personagens femininas ou da personagem feminina, em alguns sentidos. E você tem, obviamente, o cenário coreano e tudo mais. Mas ele é um filme, o próprio Chan-wook falou isso, sobre as coisas essenciais, né? Ele é um negócio mais sobre desejo do ser humano. Por que a gente deseja vingança? O que acontece quando a gente consegue? O que move a gente pra esse tipo de coisa? Ele é um negócio bem mais mitológico nesse sentido, né? O próprio nome do personagem, Odessu. Num instante você lembra de Odisseu. E acaba que ele tem esses temas tão atemporais e que cruzam em idiomas e fronteiras, etc. E por mais que hoje a gente tenha coisas que não parecem em quase nada com Old Boy, sei lá, ano passado teve Uma Advogada Extraordinária da Netflix, fez muito sucesso. Super fofinho. Tem nada a ver com Old Boy, mas são coisas que devem, eu acho, o seu espaço hoje na cultura ocidental ao que Old Boy fez 20 anos atrás. Perfeito. E aí, Bia? Mano, que experiência engraçada foi rever esse filme. Porque tem uma coisa que eu falei quando teve uma cabine presencial antes desse screener que a gente viu online. É verdade. E nessa cabine presencial, quem foi a Karen, que trabalha comigo, que é assistente de conteúdo. E aí, quando ela voltou, nunca tinha visto. E aí, quando ela voltou, ela falou assim, pô, pesado, né? Putz! Pesadão, né? E aí eu falei que eu talvez nem me lembrasse, porque quem viu foi a Bia do Velho Testamento. E adolescente, eu tinha uma coisa muito diferente que eu tinha hoje, que é... Hoje eu me incomodo muito, muito mais com cenas violentas e certas coisas ali do que eu me incomodava antes. Psicólogos, me adolescentes, take it away, né? Adolescentes Então, vivendo loucamente. Pois é, né? Me deixa ser triste, não tem nada. mãe. O cérebro... Desça triste! Isso. Pois desça triste, então. Cérebro de geleia é uma loucura. Então, assim, o primeiro filme que eu vi dele, na verdade, foi o do Cyborg, que é um filme muito, muito diferente do que é esse. Então eu não tava esperando de maneira nenhuma. Uma outra coisa, não vi a trilogia, tá? Nem eu, também não vi. Vi só Old Boy. Não vi a trilogia e... Vejam pelo menos Lady Vingança, gente. Lady Vingança é muito bom. Uma coisa que eu preciso falar é, tecnicamente, que show. Que show que esse remaster deu, mesmo vendo pequeno dá pra ver. Rever a cadência da história é muito... é verdade. É verdade. Nossa, toda hora subida a sobrancelha, assim, sabe? Nossa, não sei o quê. Mas uma coisa que me incomodou, que eu sei que esta é uma obra importante, produto do seu tempo, mas me incomodou mais dessa vez foi... umas cenas muito gatilho com mulheres, né? Eu fiquei meio incomodada, assim...
E eu sei que... Cancelem, né? Está cancelado Old Boy. Não é mais bom. Deixa. Não é isso. Óbvio que não é. Mas eu fico, ao mesmo tempo, impressionada como as coisas mudam em pouco tempo, né? Que 20 anos é muito tempo, mas não é muito tempo, né? Então, como a... Eu não gosto de usar essa jeito... frase, Bia, mas porque parece que a gente... Parece quase, o mundo tá chato, mas é que assim... As sensibilidades mudaram. É, né? outra. Exato. Exato. E, na verdade, é uma coisa boa que é uma coisa boa. Né? A gente está coisa boa. Não tô dizendo que é ruim. Evoluindo e passando, mas é Isso. muito... Não tem como eu não falar disso, porque é uma coisa que me pegou legal, assim. Então, tem aquela cena que ele anota o negócio na barriga da menina, sabe? Que ele tá imobilizando ela ali e ela é um bloco de notas, mano. É foda. Então, e também gente, a motivação toda. Eu vou fazer você se apaixonar pela sua filha, seu filho da puta. Porque a sua bocona de sacola desse tamanho aqui não aguentou. Agora você vai ver só. Me pareceu também um uso dessa figura feminina engraçado, né? Não sei se isso se daria ainda hoje. Eu fiquei lembrando muito uma ponte que eu não fiz quando eu assisti, mas que agora eu fiz, que é essa vingança. Não sei por que me lembrou tanto, mas acho que, enfim, tem a ver, do Pele que Habito. Eu fiquei pensando que, puxa, como é inspirado, né? Tem várias coisas ali que são bem parecidas, então eu fiz esse link também. Posso fazer um comentário? Faz. Com relação a esse negócio da menina, também me incomodou, principalmente numa cena que eu acho que ela acabou de sofrer um negócio muito horrível e ela tá chorando. E ela fala pra ele que assim que ela cantar a música tal, é pra ele atacar ela, que eles vão fazer sexo. E que ela vai resistir, mas que ele deve continuar. Que ele deve insistir mesmo assim, né? Muito é um negócio que me incomoda, mas se você for parar pra pensar do ponto de vista da história, ela é uma menina hipnotizada e controlada por um bilionário mimado. Então, dentro do universo do filme, faz sentido que ninguém esteja nem aí pra essa menina, sabe? Incomoda a gente, mas eu não acho que seja um defeito do diretor ou do roteirista, nem nada. Eu acho que é condizente com o que os personagens estão fazendo mesmo. Concordo 100%. Funciona dentro da lógica, exatamente como a Elida falou. No sentido, especialmente, de que você tem que aceitar que a ideia da hipnose nesse filme é um ponto muito importante no roteiro. E, assim, ele usa essa carta na manga várias vezes. Mas eu acho que vai sempre existir essa tensão entre o que tá acontecendo funcionar dentro do mundo e o que tá acontecendo, sabe? O que mais me incomoda no filme é a própria cena de sexo mesmo, quando ela começa a dizer, tá doendo, mas é bom, vai... Parece muito ruim. aquele... Eu sei que não é o caso, porque o diretor é sul-coreano, mas parece aquele fetiche ocidental de menina asiática. E o próprio Chan-wook sabe que isso não era a melhor coisa, porque ele mesmo admite que depois disso, ele trouxe a Chan Seo-kyu, que eu não vou saber pronunciar perfeito, tá? Pra escrever os filmes com ele. E ela escreve todos os filmes com ele, e não à toa tem tantos filmes agora dele com protagonistas femininas, porque ele falou, realmente eu tenho um defeito com isso. Não um defeito, mas não é a minha especialidade, não sou o melhor disso. Na entrevista do ele Letterboxd, falou isso que eu ia falar. Então, era isso que eu ia comentar. Ele contou que depois de ter feito Mr. Vingança e Old Boy, só os esquisitos vinham falar com ele, falando, porra, cara, eu sou muito seu fã. Tinha uma foto só os fãs de Clube da Luta. Não, autografa martelo. Aqui minha autografar o martelo. Camiseta. Autografa o martelo. Só os incels, só os caras... Que ele falou que eram pessoas assombrosas que vinham falar com ele. Aí ele sentiu que né? tem coisa que errada. Talvez não fosse o melhor caminho que ele estivesse tomando. E aí eu sinto que é um jeito muito legal da gente olhar pra trajetória de um diretor. Curiosamente, eu falei... Eu acho que foi no Cinemático de Besouro Azul que eu fui conhecer o autor mexicano, que é o meu preferido, tarará. Nessa entrevista que ele deu, e vocês vão entender como é que isso vai se dar, ele falou que ele escrevia livros com protagonistas homens e a relação de homens entre homens ali e tal. E aí, depois de estudar e de ser cobrado, ele fez assim, cara, por que eu não consigo escrever uma protagonista ou uma personagem que faça sentido pra história, que é uma mina? Eu sou misógino? Ele, sabe, a galinha no espelho? Eu sou misógina? E aí ele passou a falar, não, peraí, eu preciso fazer um esforço ativo pra isso acontecer. Eu não posso esperar que seja natural que eu
Que eu continue fazendo as coisas e falei, não, mas é que eu sou desconstruída, que eu sou homem. Cara, não, é assim. Eu não aprendi. Isso vindo Pelo de amor de Deus. Ninguém me ensina. Não, mas isso vindo de um sul-coreano, gente, é uma grande coisa, né? Porque é uma sociedade Sim, amplamente mas machista e misógina. É justamente o trunfo do comportamento dele. Uma vez que ele coloca uma mulher junto com ele na produção das coisas, porque ele passa a entender que isso soa esquisito, pode não ser o que ele quis dizer, pode, eu não aprendi, Thiago York sofrendo no clipe, mas uma vez em que ele vê a consequência real do que acontece com a obra dele, fala, não é isso. Peraí, Não, e ele realmente evoluiu nesse sentido, porque ele começou realmente a centrar os filmes dele em torno de protagonistas femininas, e são mulheres que fazem sentido, sabe? Que não são estereotipadas nem nada, não Começa são caricaturas. com Lei de Vingança, inclusive ele diz, né? Fiz por então causa dos esquisitos. Exato, você vê a evolução do artista também, é muito legal. Lei de Vingança, que foi um dos grandes influências pro Kill Bill, né? Depois, foi. Bom. Aí agora começa, né? Porque tem gente. Mas também influência pro Kill Bill foram 80. É verdade, porque... não. Que bem, adora, então, mas existe uma tendência em Hollywood de adorar pegar, assim, bastante inspiração no cinema asiático, achando que ninguém vai ver, né? Ninguém vai Passando perceber. um pouquinho. Não, nada pra ver aqui, é uma grande homenagem. As coisas às vezes são iguais, assim. Existe um padrão de comportamento em certos diretores. Não tô falando que tenha sido isso que o Tarantino tenha feito, mas enfim. Sim, totalmente. Bom, eu concordo com gênero, número e degrau, mais uma vez, com vocês. Acho que o Oldboy não é só um filme, né? Ele é um marco cultural mesmo que ajudou a definir o que é o cinema coreano. E a Ieda falando, eu fui me reconhecendo porque é isso, assim, E também o Jacobs falando de passar de mão em mão, eu lembro que era muito isso. Não, você já viu o Oldboy, você tem que ver, e não sei o quê. Como quem te apresentava era a pessoa que ela descobriu uma pérola escondida e ela vem te mostrar. E pra mim também foi esse lance de ver que o mundo, que o cinema era muito além, né, do que a gente costumava a consumir do Ocidente, né? Então acho que tem o Oldboy consegue ter esse impacto, né? E a partir daí você ir descobrindo outras obras. Nessa revisita, o que me deixou impressionado é que eu também tinha essa memória de ser um filme hiper violento. Óbvio que tem várias cenas violentas que eu botei a mão na frente da cara, assim, sabe? Fica com o olho meio assim, mas escondendo. é a aflição, né? Que você fica... Mas eu acho que são não foi... ápices, né? São momentos que o negócio faz lá pra cima e depois ele desce. Isso, e depois desce. Então, e nessa revisita eu não achei tão violento, assim, que pra mim era sangueiro o tempo todo, e não é. Eu achei ele muito mais... A cena do corredor. Mesmo não é tão sanguinolenta, mas é pesado, vai. É pesado, até porque ele usa um martelo e tal, né? Mas é que talvez seja isso que a Ieda falou também. A gente viu tanta coisa, a galera foi dobrando a aposta em tanta coisa na violência que talvez agora não cause o mesmo impacto. Mas o que eu achei bonito, eu achei ele mais poético do que eu tinha ali na memória, sabe? De como ele conta essa história nos diálogos e em algumas metáforas que ele usa. Achei muito bonita a cena da formiga, né? Dele mostrar que ele sonhava, né? E aí a menina, a filha, né, explica pra ele que as pessoas solitárias sem spoiler, sonham. Então a filha, pode dizer. A filha, gente. Filha. É que dói. Aqui, a gente já liberou. Que eu também seria um cachorrinho o resto da vida, cara. Pro cara, se acontecesse algo meramente parecido comigo, eu também ia fazer o que ele faz. Porque... E isso é uma das coisas, o final, né? Eu acho que alguns finais, alguns plot twists, né? Com alguns filmes, eles envelhecem muito, assim. Eles acabam numa segunda vez que você assiste, eles não funcionam mais. Só que eu acho que Oldboy, ele é tão doentio, né? Nessa vingança, que o final continua tendo um impacto muito grande, mesmo você já sabendo, né? Porque a maneira como ele te leva a descobrir aquilo, né? Porque o que eu acho que é um dos segredos do filme, tá? Que você se acha o espertão, né? Ou a espertona, eu já descobri o segredo do filme quando ele mostra que o vilão tinha um relacionamento com a irmã, né? Então você fala, não, tá aí, esse é o grande impacto do filme, Exatamente. né? É isso, puta, isso é chocante. Então você não imagina que o filme pode ser mais chocante do que, né, mais louco que o Batman. E ele consegue. Então quando ele faz isso, cara, é uma porrada em que eu passo, né, eu lembro
porque foi bastante similar, né? Agora, revendo o filme. Depois que você é revelado a esse segundo plot twist, cara, você fica abalado e você fica durante todo o restante. Você ainda não absorveu aquilo e você tá tendo... E ele continua, né? Tem a cena dele cortar a língua, né? Que é outro momento que você bota a mão. As últimas 30 minutos ali naquela penthouse ali, meu amigo, é pra acabar com o dia de cada um. Isso aí, exatamente. Então... Agora você vai ficar pensando nessa porra o dia inteiro, o mês inteiro, e quando você estiver quase indo dormir, quase caindo no sono, você vai lembrar. Você vai lembrar. Eu acho engraçado isso que o Merigo falou dos plot twists, porque quando eu assisti da primeira vez, eu não lembro como eu peguei o spoiler, mas alguém tinha me dito sobre a motivação do vilão. Eu tinha lido mangá, enfim, eu sabia já disso. Você pegou fase 1. Mas aí, sabe aquele spoiler que acaba funcionando mais pra você? Porque eu achei que aquele era o plot twist do filme. Então eu assisti e falei, eu também. Já sei. Aí quando você foi surpreendido mesmo assim. Quando rola o segundo, pelo meu chão, assim, a gente fala de cair o queixo, né? Virou um negócio que a gente usa pra tudo. Essa foi uma das únicas vezes que eu lembro de literalmente a boca estar aberta do que aconteceu. Você precisa pegar. Eu não acredito que você fez isso. Isso devia ser proibido, assim. Mas, é isso, exatamente. Mas, eu falei, como pode ser permitido quase isso? uma carola, né? Que absurdo um negócio desses, pelo amor de Deus. Então, mas é louco que a gente tá aqui falando... A gente tá falando de um filme de 20 anos que trata tem algumas das coisas mais perversas que o cinema já produziu, mas mas eu acho que todos nós, pela fala, mostra que, assim, estando ciente das coisas mais datadas do filme, a gente adora revisitar esse filme até hoje. Sim. É porque na mão do Park Chan-wook, qualquer transição de cena, qualquer composição, qualquer enquadramento é uma oportunidade pra ele fazer um truque pra adicionar estilo, adicionar criatividade, qual é a maneira mais interessante de criar essa imagem. Ele não deixa uma oportunidade passar sem ele fazer algo especial. Pra ele não tem simplesmente um plano, campo contra campo, que não tem ali algo que vai adicionar, sabe, um toque especial. E eu não gosto de inglês, deixar as coisas em inglês, mas eu acho que se você fala legal em português, não tem o mesmo tom de cool. É bacana, é estiloso. Esse filme, ele é descolado. Esse filme é descolado, esse filme é estiloso. A primeira cena do filme, com o Choi Min-suk segurando a gravata do cara e aquela música tocando. Cara, a trilha é muito boa, você cara. entra, tipo, peraí, o que é isso? Isso é legal. Quando ele vai arrancar o dente do cara que é... Também. É cheio desses toques. Só que ao mesmo tempo que isso tá acontecendo, e a gente vai assistindo, é tipo, nossa, isso é muito legal, isso é descolado, isso é bacana, isso é aquele filme, justamente que é o tipo de filme que a gente passa em sussurro aí pelo outro. Esse filme é totalmente enjoado, né? A cor dele, ele é verde o tempo todo. A Ieda mesmo falou que não tem uma parede branca. O filme tem verde até nas sombras dele, assim. E é aquele negócio enjoado. E quando não é verde, é a outra cor mais marcante do filme, é roxa, sabe? É uns negócios que lembra a gente de coisa que não é do dia a dia. E é quase como se o tempo todo tivesse essa atmosfera pra quando realmente vem os plot twists ali no final, você entender. É por isso que eu tava me sentindo enjoado. Porque alguma coisa eu ia vomitar. E agora eu tô vomitando. Só que é tanta arte nesse negócio, e é tão bem dirigido, especialmente eu acho que o Choi Min-suk é um ator tão incrível nesse negócio que não dá pra não revisitar. Não dá pra não voltar, mesmo sendo... E é doloroso revisitar. Quando você revisita e você vê tudo acontecendo, sabendo da relação dele com a filha ali, cara, acaba com o dia da pessoa, mas... O dia é bondoso da sua parte, né? Mas é um testamento, assim, pra o nível de arte que e eu acho que a palavra é arte mesmo, que o Park Chan-wook tenta colocar em absolutamente tudo. E, sei lá, se você vai assistir o Lei de Vingança depois, ou o meu favorito dele, que é A Criada, ele continua assim, cada cena é uma oportunidade pra ele. Cada transição, cada corte é um momento pra colocar beleza num filme, mesmo que o tema seja tão pesado quanto é Old Boy. Nunca tinha pensado nessa história das cores, eu estou com cores de náusea. Até nisso que você falou do Bleach lá, do processo, ele mesmo fala que nas filmagens o filme é super saturado. Se você pegar o original, antes da correção de cor, o filme é ultra saturado, porque depois que você passa esse processo químico, vai ficar bem desaturado. E tinha que ser o verde mais neon possível, porque senão parecia preto e branco depois. E a ideia é justamente deixar tudo meio enjoado mesmo. E, funcionou muito. Eu queria só fazer um comentário rápido, claro. Que eu acho que o filme ganha uma conotação nova pra mim, revendo agora, porque é um bilionário que tá o tempo inteiro sabendo onde o protagonista tá
com quem que ele tá falando, aonde ele vai. Eu me senti muito, tipo, redes sociais, Big sabe? Data. Tipo, Sim. sendo observado o tempo inteiro. E eu tô me perguntando o que eu fiz pro Elon Musk pra ele querer se vingar, assim, de mim. E eu tô me questionando, que nem o Daisu, meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz de errado, sabe? Mas enfim, a gente tá todo nessa. Eu não mereço paz na minha vida, Elon? Fala pra mim. Eu não Pois é, mereço? pois é. Mesmo como que é, valendo menos que um animal. É, mesmo sendo pior do que um animal, eu não mereço twittar. Meu Deus. Tem uma coisa que eu queria, que é o que me faz tirar, já dando spoiler da notinha, mas enfim, tirar meia estrelinha do filme, que é o lance que eu não curto muito, porque eu fico pensando se não daria pra resolver fazer a mesma coisa sem ter isso, que é a hipnose, né? Me dá uma hipnose, Cara, tava tudo tão... Então, de fato, Fala, eu fala. acho que é um atalho que ele pega, assim, que eu acho Isso, perfeito. que eu acho que ele só se safa justamente pelo que eu mencionei, assim, de que esse é um filme que ele quase que existe numa realidade aumentada das coisas, né? É isso que eu ia falar, ele não se passa na vida real. Exato. Você vê pelas cores, pela aparência. Pô, como é que esse cara que ficou 15 anos preso ali consegue lutar com 30 Exato. caras, sabe? Aprendendo com Não faz televisão, sentido, né? Coisa Então, febril, né? Aprendendo com televisão. É, O próprio hotel como um conceito. Pois é. Nossa, mano, olha, é engraçado, é que você, Ghost, você completou na minha cabeça o quebra-cabeça, que é, eu tenho a impressão de que tudo é fedido o tempo todo lá. Mas Cheiro de é proposital. umidade, cheiro de mofo, cheiro de coisa que você suou, secou e suou em cima de novo. Aquela mancha de sangue no carpete, verdade, que tá lá tá ali a anos e vida anos. Então eu É. me pegava, o Caio, ele ria, falava, careta, falava, pelo amor de Deus, gente, é insalubre um negócio desse, como é que vai viver? Enfim, obviamente é insalubre. Tudo é muito insalubre. Mas essa coisa das cores da... Eu vou ficar um tempão pensando. Graças a Deus, você me deu outra coisa pra pensar além do final. Obrigada, Ghost. Que bom que eu ajudei. Eu queria só que a gente, antes de dar para as notinhas, que o Diego explicasse aquela provocação que ele deixou no começo lá, sobre esse ser o pior da trilogia da Vingança. Mas, então... Olha como você vê como o Merigo ele é. Não, ele guardou não, tudo bem. Guarda no... uma hora só pra fazer isso. Pra deixar bem claro, né? Se eu achasse que esse filme era ruim, eu não tava aqui gravando um podcast de 1h, 7 da noite, numa segunda-feira. Pra mim, esse filme é maravilhoso, é uma obra-prima. Eu só acho que os outros dois são ainda mais obra-prima, mas é pura preferência, assim... Você chegar pra mim e falar, não, eu acho que O meu favorito é Lady Vingança, aí Old Boy, aí o Mr. Vingança. Eu acho o Mr. Vingança um pouquinho mais fraco. O Mr. Vingança é o primeiro... Qual é a ordem? Mr. Vingança, Old Boy e Lady Vingança. Tá bom. Mas são histórias separadas, assim. Você pode assistir Exato. independente da Sim, ordem sim. que rola. eu sabe? gosto mais do Mr. Vingança porque eu acho que eu me vejo mais atraído pra a questão social mesmo, de classe lá que ele faz. E eu confesso que os acontecimentos daquele me machucam até mais do que o de Old Boy, apesar de não ser tão tabu. E o Lady Vingança eu fico em segundo lugar, que eu acho que ali é das melhores personagens que ele já fez e da exploração mais filosófica mesmo do tema de vingança mesmo, tá ali naquele filme dali. Mas os três são ótimos e ainda tem a criada outra obra-prima depois. Ele cara, o Park Chan-wook é um diretor de primeira, o Little Drummer Girl que a Ieda mencionou é pouquíssimo conhecido, que eu acho ótimo também. Ele tem mais uma série pra sair agora com a HBO, que tem até o Robert Downey Jr., então ele é e o Decisão de Partir também é maravilhoso. Ele é um dos diretores, assim, que parece que ele, engraçado dizer, ele perdeu um pouco o posto por causa do sucesso do Bong, né, agora, e justo, né, o Bong é gênio também, mas eu confesso que dos dois até eu prefiro o Park. Eu acho que ele é um diretor, assim, que o trabalho fala mais comigo, a filmografia, até por como ele trabalha em filme de gênero, sabe, em suspense, em ficção e científica e tudo mais. Eu amo a expressão filme de gênero. Amo. Pronto. E o aspecto Hitchcockiano dele, assim, também, de estrutura do roteiro com umas reviravoltas e voltar pra cenas anteriores e contar a história de um jeito que você não imagina. Cara, o Park Chan-wook é um absoluto gênio, assim, pra mim. Eu acho ele fantástico mesmo. Muito bem. Então, estrelinhas. Vamos dar estrelinha pra depois ele reagir falando, Como é bem, isso? você Dane-se, sabe. eu não me importo. Como eu já dei spoiler, a minha notinha é 4,5.
E você, Ieda? A minha é 4, porque eu não dou 5 pra praticamente nada, e Lei de Vingança seria 4,5, então um pouquinho menos, 4. Não seja como a Ieda, dê 5 estrelinhas para o cinemático aí no seu aplicativo de... Sim, por favor, de por favor. podcast. Abra essa sessão, né? Fala aí, Jacob, de você. Eu vou no 4,5 também. Eu vejo. Eu realmente acho que a hipnose às vezes força um pouco a barra, mas meu maior problema é mesmo o tratamento da menina. Mas grandíssimo filme. Só não é um 5 estrelas. Que eu gosto de também pensar que eu não dou tanto, mas eu acho que eu não dou tanto quanto. Acho que a Ieda é ainda mais difícil de dar. Que eu olho pro Park Chan-wook que tem pelo menos 3 5 estrelas na filmografia dele pra mim. Então talvez eu esteja dando mais 5 estrelas do que eu penso. Muito bem. E você, Bia? 4. Perfeito. Fez a média aí? Não fiz. 4,25. Ó, Pronto. foi de cabeça aí? 4,25. E aí? Vai pra cima ou pra baixo? Eu acho que aqui merece ir pra Não, cima, né? Aqui eu acho que... 4,5. Ele pra teve cima. excelente comportamento durante o ano letivo. Isso aí. Se esforçou bastante. Merece estrelinha. Não conversa na sala de 4,25 aula, né? mais. É isso. Não conversa. Fez todos os trabalhos. Só faltou porque ficou doente. É isso aí. Muito bem. Então é isso, ó. Belíssimo cinemático. Muito bom relembrar esse filme com vocês. Siga a gente, @cinemáticopod, nas redes sociais, tá bom? Perfeito. Então é isso. Então, até o próximo episódio. Valeu, beijo. Beijo. Tchau. Tchau.